Seja bem-vindo ao Housingcast, o seu podcast do mercado imobiliário, episódio 35. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Housingcast. E hoje é um tema muito importante, muito especial. A gente já teve uma pincelada sobre esse tema. Foi um dos episódios mais vistos, que foi como arrematar o seu imóvel de leilão, com os nossos parceiros Yara e Juan. E hoje a gente traz uma figura muito importante dentro desse processo, dessa jornada de arrematação. Inclusive, ele me deu até uma dica de tema, a jornada do arrematante. Então, a gente vai trabalhar muito em cima disso. E hoje a gente tem o prazer e o privilégio de receber aqui nessa mesa Aran Rodrigues, advogado e investidor imobiliário. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Giovânia, pelo convite, né? Amém. Então, a gente conheceu no nosso evento. Sim, a gente já ouvia falar bastante dele aqui, ele foi citado, né, durante o episódio com a Yara e com o Juan. E para a gente vai ser muito importante levar isso adiante para o público, dessa parte mais jurídica, dessa parte mais burocrática, de tudo que envolve o leilão. Sim, e aprender um pouco também, né? Um pouco mais sobre, né? Isso, aprender um pouco mais. A gente até comentou aqui nos bastidores, existe muita curiosidade, existe muita dúvida sobre como que funciona. Porque até os meninos brincaram lá no dia do evento. Para você que é policial, é fácil e tal. Então, a gente vai entender. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que você, Aran, se apresentasse para quem está nos acompanhando, nos assistindo. De repente, até para quem já está na sua rede social, mas ainda não sabe exatamente quem é o Aran, como que você começou na advocacia, como que você surgiu nessa questão de investimento imobiliário. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você até deu um feedback para a Giovânia da questão de investir no imobiliário. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais de você, quem você é e como que surgiu essa questão de investimentos. Legal, vamos lá. Veja bem, quando eu comecei a advocacia aos 21 anos, então eu encerrei a faculdade, em seguida eu já iniciei ali a advocacia com a pele em jogo, alugando um quartinho no fundo de uma galeria. Olha. Então, tipo assim, eu não tinha muita ideia realmente do que eu estava fazendo, mas eu tinha certeza, algo que pulsava dentro de mim, que eu precisava fazer algo. Então, nós começamos aquela jornada ali como advogado já desde o início. Dificuldade financeira, tem todo aquele drama, né, que todos nós passamos, com certeza. Sim. A ponto de eu ter que pegar dinheiro com a agiota para poder pagar o aluguel do mês seguinte. Quem nunca, né? Mas, realmente. Quem nunca? Aí nós começamos a atuar. E aí uma grande sacada é que, graças a Deus, postar vídeo na internet estava começando a ser um evento. Então as pessoas ainda faziam aquilo de forma muito tímida. Sim. E nessa timidez eu quebro o gelo falando de um problema que eu tive com a Águas Guariroba, e aquilo me gerou uma revolta e a galera começou a enganjar. Eu falei, opa, aqui nós temos uma oportunidade. Olha. Então, aí começa toda a questão, a minha prospecção de clientes. Sim. Mas dentro da faculdade, ainda lá na faculdade, eu já comecei a arrematar alguns móveis. Olha. Então, o leilão sempre foi algo que me cativou muito. Eu sempre vi muita oportunidade, eu vejo muita oportunidade. Tanto que essa semana eu comprei um desafio, depois eu quero falar sobre isso. Claro. Eu até sei a marca desse desafio, que eu vi lá. Essa vai ser a jornada. Aí, Leandro, lá na faculdade eu precisava levantar um dinheiro. Na faculdade eu instalava ar-condicionado, eu tinha coisa de frango, eu vendia frango no frente do mercado. Olha. Então, tipo assim, era bem corrido. E eu precisava levantar mais, porque eu tinha umas necessidades e precisava ser supridas, né? O capitalismo já comia em alta dentro de mim. Sim. Então, aí eu começo arrematando um lote daqueles negócios de idoso, como é que é o nome? Casa de... A casa de idoso. De idoso, aham. Então, aí eu arremato ali um fogão, uma bancada de inox refrigerada para poder fazer sushi. Olha. E máquina de lavar louça, tudo isso, graças a Deus, deu R$350. Aí, dias depois, eu vendo aquele balcão de sushi por R$1.750. Foi uma operação de 350 e eu já vendo aquele negócio tendo um lucro absurdo. Vou entregar lá em terrenos, eu tenho um cliente para aquilo e vou vendendo aquelas coisas. Eu sei que no final das contas, aquele lote de 350 me gerou um crédito de R$3.000.
Então, eu consegui saldar alguns compromissos e aí eu comecei a ver disso uma oportunidade. Sim. Depois, eu passo a arrematar todo ano nos leilões que eu mais gosto, que é o da Secretaria de Fazenda, de itens apreendidos. Então, lá no início da advocacia, já em 2018, eu não tinha muita camisa. Então, tipo assim, era uma camisa ou outra, era aquela amarelada. Eu ganhei 3 ternos, aqueles ternos quadrados, sabe? Muito, muito, muito antigo. E ali eu acho, dentro do leilão da Secretaria de Fazenda, um lote com aproximadamente 30 camisas de marca. Olha só. Top, top. Essa camisa eu sei que durou por quase 2 anos. E vou usando elas por R$700. Gente, Eu sei que- 2 anos. Pra E mim, ainda camisa top ainda. E aí nós começamos, né? E aí nesse período, por coincidência, a minha esposa hoje, ela começou a trabalhar dentro de uma casa de leilão, que era a casa de leilões, Olha. que é do seu Tarcílio. Ele é um dos pioneiros aqui na capital. E junto com a Regina Audi. Então ela prestava assessoria para 2 leiloeiros trabalhando internamente. Então nós começamos a aprender um pouco mais sobre o mundo dos leilões e ficar mais atentos sobre as oportunidades, tá? E aqui eu abro um parênteses falando que, embora ela esteja lá dentro, trabalhando lá dentro, eu disputava, como todo mundo, na plataforma pública. Não tinha preferência, Sim. porque todos... Privilégio, É. Todos, quando eu falo isso, eles acreditam que havia alguma preferência. Nada disso. A única questão que a gente tinha, assim, de avanço eram os conceitos jurídicos, entender um pouco da lei, né? E ali nós começamos a fazer as primeiras aquisições de automóvel. Tanto que um dos automóveis que eu comprei, que me gerou a troca de um primeiro apartamento, que começou essa jornada com imóveis, o imóvel estava baleado. Era um automóvel O carro. que estava baleado na porta, um Ford Ka prata. E olha só que interessante. Aí quando eu comprei, a minha esposa sempre é a primeira a falar: você tá maluco. Eu falei: deixa comigo, porque aqui tem Tá maluco, mas apoia, né? aqui tem uma oportunidade. Ela falou assim: Aran, você tá louco? O carro tá sem vidro, tem caixa de abelha no teto, dentro do carro. A porta tá baleada. Como que você acha que você vai vender isso? Eu falei: amor, não se preocupa, tem comprador. E realmente, aí quando eu contei a história pro comprador, ele falou: cara, você tá maluco, velho? Eu preciso desse carro. Eu adorei a história desse carro. Olha só, Aí gente. nós vendemos ele. E aí, a partir desse dinheiro, nós compramos um apartamento. E ali eu comecei já dentro dos imóveis para investimento. E depois disso eu vendi esse apartamento, comprei e fui fazendo negócio. Então, essa é a jornada inicial. Eu queria voltar lá na faculdade, porque, obviamente, você cursou Direito e acaba que tem muita informação ali. Mas eu queria que você passasse para a gente como que surgiu você ir lá no site da secretaria, ou não sei se é o site ou não, mas quem que te falou, ou se você ouviu ali, passando alguém falando: vai ter um lote lá de leilão, tal, de 5 mil, vamos dar um exemplo aqui, você compraria por 300. Como que isso chegou até você? Tá. Você viu na internet? Foi algo pessoalmente? Alguém te falou? Isso surgiu para mim como a maioria das grandes ideias no país surge a partir de filmes americanos. Então, eu falei: poxa, se tem lá fora e a gente vê isso em filme, por que não vai ter aqui dentro, né? Então, eu comecei a buscar essas oportunidades. E aí, uma outra questão. Porque ali era uma fase de dificuldades. Com qual garantia ou com qual convicção ou com uma fé que você falou: eu tenho esses 350, e se der errado? Como que foi essa questão? No sentido assim, se não tiver retorno, será que isso é realmente o que parece ser? Como que foi essa questão nesse momento? Olha, é como todo investimento que eu faço. Eu sempre falo, na pior das hipóteses eu utilizo. Então, tipo assim, se tivesse dado errado, o fogão eu utilizaria mais pra frente. Um exemplo. A máquina de lavar eu colocaria na casa da minha mãe. Então, tipo assim, o balcão refrigerador, deixa guardado que um futuro vai ter alguém para isso. É uma Certo. coisa que meu pai sempre falou, Leandro, que espera que a oportunidade vai vir e nesse momento vai ter um comprador para isso. Talvez não seja agora, seja para o futuro. Vai ter alguém que vai se encaixar nesse perfil. Então eu só tinha que esperar, porque a certeza era convicta dentro de mim, como é hoje. E você tinha quantos anos nessa época? Isso foi em que ano?
18, eu tinha 17, 18 anos. Porque assim, não é comum, né, você ouvir falar que a pessoa comprou de leilão para poder vender esses tipos de negócio, né? Eu, pelo menos, nunca tinha escutado. É comum você ouvir de carro, de casa, mas eletrodoméstico, móveis, você fala, não, eu vi uma oportunidade ali e vou revender. Até porque se a gente falar anos atrás... Hoje você consegue anunciar em vários grupos, se torna muito mais fácil a venda. Mas antigamente, para conseguir vender esses itens, vende o quê? Pelo Facebook? Anunciava pelo Facebook? Antigamente, assim como eu anunciava os serviços, eu anunciava pelo antigo OLX, não, quando o OLX ainda... O OLX acho que ainda nem existia. Não, existia, só que o OLX comprou a antiga plataforma. Bom Negócio. Bom Negócio, lembro. Então, aí nós anunciávamos ali no Bom Negócio. Então, no próprio Facebook, eu utilizava a minha rede de contato para poder vender esses equipamentos. Olha... E quando você faz a primeira compra do imóvel, ela é voltada pensando em investimento ou é algo que você olha assim para sua esposa e fala, ó... agora é a oportunidade da gente sair do aluguel, vamos Temos resolver aqui a nossa questão de segurança e tudo mais. E esse primeiro imóvel, ele foi de leilão ou não? Foi com o lucro do leilão que você, por exemplo, financiou um imóvel? Como que foi? Não, até o ano passado, vou começar de trás para frente, sua pergunta. Até o ano passado, eu era contra fazer alavancagem com dinheiro dos outros. No caso, o banco. Hoje, eu adoro isso. Porque eu não compreendia. Então, tudo aquilo que eu não compreendia me gerava um certo tipo de medo. Lá atrás, quando nós íamos comprar um imóvel, tanto que o primeiro imóvel que nós compramos foi de um particular, ele fez umas condições de pagamento legal para nós, e ali eu comprei sempre pensando no investimento. Então, toda e qualquer aquisição que eu faço, ainda que eu vou gozar daquele bem, eu compro pensando no investimento. Já pensando no futuro. Cria um apego sentimental no sentido de, nossa, esse é o nosso. Não, estamos nele por algum temporário. momento. Eu entendo que aquilo é temporário. Tanto que, por exemplo, quando eu consegui comprar uma vila com 4 casinhas, eu já entendi que aquilo era para investimento. Nós fomos morar nela em 2019, então, final de 2017, eu começo a advocacia, em 2018 eu alugo, aí eu já dou um salto, consigo comprar uma vila numa avenida, que é a Avenida Tancredo Neves, no Guarandi 2. Dessa vila, eu tenho 4 apartamentos, né, 4 kitnets. Uma eu destaquei para o escritório e a última eu fiz um apartamento para mim e para a Bruna. Era aconchegante, a gente adorava e adoramos aquele imóvel, temos um carinho absurdo por ele. Ficamos ali por mais de 3 anos. 3 anos morando com um custo extremamente baixo. O que me permitiu fazer outras aquisições de investimento. Legal. E você está há quanto tempo com a sua esposa? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Ela fez faculdade com você ou não? Nós fizemos faculdade juntos, mas em salas diferentes. Mas se conheceram na faculdade. Na faculdade. A gente... Vamos entrar agora nessa parte de... Você falou um pouco como que surgiu o leilão. Hoje, ainda você olha para esses outros segmentos ou você tem ficado mais assim 100%, 90%, 80% em imóveis? Por conta do fator de alavancagem mesmo. Você comentou aí dessa questão, eu sei do que se trata, que eu vi a foto. Mas hoje, assim, é algo pontual ou você ainda olha no sentido assim, existem oportunidades com pouco investimento? Como que é hoje para você? Vocês já viram um meme assim, que tem 2 cachorrinhos na porta do carro, aí um tá lá com a linguinha para fora e o outro tá no banco? Aí a galera normalmente sempre coloca assim, né? Eu sou esse cachorrinho, só esperando a oportunidade. Então, tudo e qualquer oportunidade de investimento, eu tô lá dentro. Eu não tenho de verdade assim preconceito. Agora eu só visto em imóveis, agora eu só compro isso, eu só compro aquilo. Então, se eu tiver a opção de ganhar 500, 700, 800 reais numa operação que seja, eu faço. Até porque, por exemplo, outras estratégias eu uso como fazer dação em pagamento. Beleza, colocamos aqui, eu comprei aqui esse microfone. Se eu sei que eu vou contratar um colaborador para me ajudar numa obra, eu vou lá falar, fulano, eu tenho um microfone que é da sua área, você não tem interesse? Eu paguei 300 reais e consigo passar para ele por 1.000 com uma margem ainda que ele vai ter lucro para frente.
isso ele vai querer com toda certeza, porque ele também vê como uma oportunidade de negócio. Sim. E aí eu utilizo essas estratégias para poder me posicionar. Então, respondendo a pergunta, sim, eu compro de tudo que vier no leilão. Não tenho crise com isso. E hoje, até pensando numa questão de rotina mesmo, né? De organização semanal, de tarefas, de estudo, de pesquisa, como que você divide assim a sua semana nesse sentido? Segunda-feira, eu sei que de repente lá no site da Caixa vai ter alguma coisa falando sobre imóveis. Eu sei que na quarta-feira tem algo falando da Secretaria de Fazenda. Como que é essa rotina? Você olha isso todos os dias ou você já sabe o período certinho para olhar? Como que funciona? Essa aqui eu vou ter que olhar para lá. O investidor, ele sabe que quando ele começa a comprar em leilão, a mexer com imóveis, ele fica extremamente viciado nisso. É ou não é verdade? Sim. Às vezes, no tempo ocioso dele, ele pega o celular e vai acessar o site da Caixa. Sim. Então, basicamente... Você faz isso quase todos os dias. Todo dia. Então, eu não tenho dia para fazer. Entendi. Até uma questão que a gente fala para quem é do mercado financeiro, que investe em bolsa e tudo mais, você tem lá o seu broker lá, que é onde você olha, você acompanha seus ativos e tudo mais. E realmente é isso. Se você não tomar conta, você entra ali a cada 10, 15 minutos, 20 minutos. Você fica viciado, né? Você fica viciado, você quer entrar, você quer ver o que está acontecendo. Variou, subiu, desceu, tá, aí você fecha. Aí você faz alguma outra coisa, de repente você tá lá de novo. E é assim, realmente, é ter esse olhar e entender que a qualquer momento pode surgir alguma oportunidade. Um olhar de oportunidade, né? E eu queria que você falasse mais agora na parte jurídica mesmo, do processo de arrematação. Legal. Dessa jornada. Então, a primeira fase, a gente falou aqui, de lá no site da Caixa. As pessoas têm muita dúvida. Onde que eu procuro? Vai ter um leilão... site da Caixa Leilão? Vai ter leilão de imóveis agora em Campo Grande. Onde que eu vou? Eu tenho que ir lá no Google pesquisar imóveis de leilão da Caixa. A gente já trouxe aqui da questão do extrajudicial, do judicial. Mas eu queria que você fizesse mesmo essa jornada para uma pessoa leiga que talvez ela não vai investir agora, mas ela quer passar esse processo até chegar no ponto de falar, daqui ali realmente eu só poderia se eu tivesse o dinheiro. Mas para ela entender já um pouco dessa jornada. Tá. Vamos lá. Todo mundo que atua com SFH, Sistema Financeiro de Habitação, ele vai mandar os seus imóveis a leilão em algum momento. Por exemplo, vamos falar de um banco que ninguém se fala, da Ecoval. Eu já vi leilão ocorrendo do banco da Ecoval. Assim como eu já vi do BRB. Tem, então, toda instituição bancária que mexe com o sistema financeiro de habitação, em algum momento ele vai realizar um leilão. Então, eu não preciso falar muito para você ficar esperto em todo banco. Sim. Aran, então beleza. Quer dizer que o Banco Santander faz? Sim. O Banco Santander é um dos bancos mais insanos para fazer leilão. E não é insano no ponto de vista de beneficiar o comprador, o investidor. Ele se auto-beneficia, criticando de fato o Banco Santander. Por exemplo, o Banco Santander tem um negócio lá que você dá lance no imóvel e aí tem uma bolinha laranjada. Essa bolinha laranjada significa que, quando ela não ficar verde, o Banco Santander não está satisfeito com o seu lance. Ainda não chegou no que para eles é o interessante. É que quando ele coloca, ele já sabe qual que é o valor que vai ser vendido, já existe ali. Então, aí ele faz o quê? Essa manobra de marketing de colocar lá um imóvel, por exemplo, os 20 mil, quando na verdade o pedido final dele é 120 mil. Então, se passar de 120 mil é lucro. Se ele não bater 120 mil, ele não vai vender para o rematante. Ele redisponibiliza isso novamente e coloca ali para poder ele ser leiloado. É interessante você falar isso, porque acho que a gente nunca tinha escutado sobre. Porque a gente fica muito enviesado na Caixa, né? E até fazendo um paralelo. Existe você já comentou, mas assim, numa questão jurídica mesmo, no sentido, eu exponho a leilão e aí eu decido a partir de quando que esse imóvel pode ser arrematado, porque vamos supor, você falou começa em 20 e aí as pessoas vão fazendo 25, tal, 30 nananã, e foi lá aquele processo, aí a gente precisa entender quantas horas ou dias, né, que isso vai decorrendo, mas o máximo ali pararam em 100 mil, por exemplo. Aí ele fala, não, é 120. Eu cancelo tudo isso daqui,
Existe essa possibilidade? Existe. A Lei 9.514 de 97, a lei que trata sobre alienação fiduciária para bens imóveis, ela fala sobre isso. Então, por exemplo, um exemplo da Caixa Econômica, que é a nossa queridinha. Quando você vê um imóvel na venda direta, isso, muitas das vezes, quando você vê, aquele imóvel está abaixo do valor de avaliação, ou muitas das vezes aquele imóvel ele começou com um lance ali de R$5.000. Vocês já viram isso? Não, de 5 não. Não, e teve um agora, há 20 dias atrás, começando com R$8.000, foi parar em 90. Parece discrepante, né? Mas como assim? Ela vai colocar contrariando os princípios que a lei estabelece. Só que a lei também estabelece que a partir do momento da consolidação da propriedade, levada ao segundo leilão e ninguém arrematou, a Caixa Econômica ela vai retomar aquele bem de fato, ela já tinha retomado, né? Mas ela vai pegar para si e disponibilizar dentro do seu portfólio pessoal. Ora, como se fosse essa xícara. Essa xícara é minha, ela pertence a mim, então eu faço o que eu quiser. Se eu quiser tacar isso aqui na parede, eu taco. Se eu quiser jogar isso aqui fora, eu jogo. Então, pouco importa de como eu vou disponibilizar dessa coisa. Sim. Então, a partir do momento que ele consolidou a propriedade, levou até o segundo leilão, não houve comprador, ele vai ficar com aquele imóvel para si, ele disponibiliza daquela maneira que ele quiser. Então, é por isso que eles se utilizam dessa estratégia para poder... vender esses imóveis fazendo essas estratégias de marketing. E o Banco Santander não é diferente. O Banco Santander também utiliza disso. Então, quando nós vemos uma bolinha lá laranjada, significa que ele passou pelo primeiro e pelo segundo leilão e, em tese, está na venda direta que pertence ali ao Santander. Porque o Santander não chama nem de venda direta, ele só fala o primeiro e o segundo leilão, né? Quem vem com essas ideias de venda direta, licitação aberta, modalidade online, é a Caixa Econômica numa possibilidade de tentar vender mais, né? Tanto que eles vivem alterando as estratégias para a questão de posicionamento. Só para a gente esclarecer para quem está acompanhando e até para a gente mesmo, reforçar isso no nosso entendimento. Pensando em caixa, qual que é a diferença desse primeiro leilão, do segundo, dessa venda direta e desse online aí? Tá, assim, de forma que a gente consiga entender claramente. O primeiro leilão, o que seria o primeiro leilão? Vamos fazer assim, se você me permite, vamos voltar lá no início? Sim. De como que ocorre tudo? Vamos fazer a jornada. Sim. A jornada de quem está perdendo o imóvel. Sim. Então vamos imaginar assim, Leandro e Giovanni, eu sou proprietário de um imóvel, tá? Eu estou aqui e não estou conseguindo mais pagar as parcelas desse imóvel. Então o banco vem e fala assim, Aran, você já está com 5 parcelas, vem aqui fazer um acordo, vem pagar essas parcelas. Aí eu olho para o banco e falo, converso com meu amigo, falo assim, não, Aran, larga a mão disso, isso aí não vai dar nada. O banco não toma, assim. Não, o banco não toma, cara. Leva mais tempo. Você não viu o que aconteceu lá? O pessoal de Samarca acabou de ser absolvido. Você acha que você não vai ser absolvido? Você não vai sair dessa situação? Essas coisas aí, é mentira. É fake news. Aí o cara se vale disso a partir de um incentivo de uma pessoa leiga. De verdade, o que eu tô falando é prático, tá? Sim. É atuando dentro do campo mesmo. É real mesmo. É real. Aí ele se vale disso. Fala, não, tá bom. Aí o banco fala assim, então você quer dizer que você não vai pagar, né? Aí o banco fala, beleza, então, o cartório de registro de imóveis é o seguinte, eu preciso fazer uma notificação, senhor oficial, porque o Aran parou de pagar as parcelas. Então agora eu quero que você intime ele para purgar a mora. Então, quem fala isso para nós? Nós temos uma lei específica, que é a Lei 9.514, que ela vai falar o passo a passo de como funciona a alienação fiduciária, tá? De como funciona até mesmo o contrato. Então, ele fala assim, olha, vem aqui, vai ligar para o cartório, né? Aí o oficial vai mandar lá a pessoa fazer a intimação. Só que essa intimação vai constar bem assim. Ô, Aran, vem pagar as parcelas vencidas e vincendas, purgue a mora. Caso contrário, o seu imóvel vai ser destinado a leilão. Poxa, nessa hora ainda a pessoa acredita que isso não vai dar nada, porque quem notificou ela foi um cartório de registro de imóveis competente da onde o imóvel dele estava inserido. Olha só o problema. Ela acha que um procedimento administrativo, por não conhecer da lei, por desconhecer de forma forçosa, ela negligencia. Então, eu devia 5 parcelas de R$500. Eram R$2.500 e eu não paguei.
Só que eu só estava pagando, aquele imóvel eu tinha comprado já fazia 5 anos, então eu já paguei 60 parcelas. Que quando nós olhamos para o saldo devedor, nós sabemos que a depender da tabela, isso não faz gestão alguma. Você pagou 5 anos, é a mesma coisa que você não pagasse nada. O saldo devedor não diminuiu. Só que ainda me falta 295, vamos colocar 250 parcelas. A lei fala, purgue a mora para as parcelas vencidas e vincendas. Eu já devia 5. Você acha que eu vou ter dinheiro para pagar as outras 250? E aí eu tenho um prazo legal para poder purgar essa mora. E se ele não purga a mora, o que acontece? O banco vai retomar o imóvel. Mas aí o banco fala o seguinte, você não pagou e não quitou a mora. Aí ele vem e fala assim, olha, então nós vamos ter que retomar o seu imóvel. Ele vem e fala assim, olha, estou consolidando a propriedade e pela segunda vez ele vai me intimar. Agora eu estou te intimando a respeito do leilão no site tal, número tal, no dia tal, que está ocorrendo pelo valor X. Naquele momento ele me intima já pela segunda vez, já que eu não purguei a mora, para que eu possa participar do leilão e estar disputando. O interessante é que nós temos aqui, ainda assim, a lei traz um benefício assim, para o fiduciário. Fiduciário é para o mutuário do contrato, aquele quem financia, para participar e exercer o direito de preferência. Então, o cara, ele tem até a consolidação da propriedade para que está quitando os débitos. O banco consolidou a propriedade a partir do não pagamento. Ele pega e vai disputar no leilão, exercendo o direito de preferência até o segundo leilão. Aí ele entra nesse primeiro leilão. Ele entra como preferência nesse primeiro leilão. E qual que é o prazo para que vá para o segundo leilão? O prazo, em regra, é 15 dias, 30 dias. A lei vai falar de 15 dias, a salvo quando o contrato estabelecer isso. E quando você tem a segunda intimação, para acontecer de fato o primeiro leilão também é rápido? É rápido, é tudo rápido. É num prazo de 30 dias. Porque o mais interessado nesse processo para resolver logo é o banco, né? Então ele não vai fazer um processo muito longo. Então, quanto antes ele conseguir agilizar todas essas etapas, para ele é o interessante. Né? É o mais correto, né? Mas assim, o mínimo, eles colocam ali 30 dias. Então você pode ver que a partir da publicação do edital, 30 dias. Tá. Entrou no segundo leilão. Qual que é, assim, características práticas que a gente consegue diferenciar? O primeiro leilão, o segundo leilão. Então, porque às vezes a pessoa fala, vou deixar o primeiro, aí eu entro no segundo. Existe isso? Ou tem que fazer o primeiro, o segundo? Como que funciona? É que legalmente você tem que passar pelos dois, né? Então a lei vai estabelecer que para o primeiro leilão você deve vender o imóvel no valor de avaliação. Então, se aquele imóvel foi avaliado em 150 mil, obrigatoriamente ele tem que ser levado a 150 mil. Ele não pode ser menos. Disso, tá? Não. Já no segundo leilão, é pelo valor da dívida, mais os encargos e emolumentos. Então, os encargos é o quê? Publicação, notificação, intimação, gastos com oficial, tudo aquilo que gerou... Tudo que ocorreu até chegar ali, né? Os custos. Exatamente. Tudo que gerou de despesa, ele é calculado, inserido. Então, é normal quando nós vemos um imóvel, por exemplo, avaliado em 300 mil, sendo levado a 80 mil reais. Isso é perfeitamente normal, porque entende-se. Eu gosto de compreender que aquela pessoa já pagou 15, 16 anos e pagou parcelas boas, vem antecipando, enfim. Aí por algum... Aí entra a dívida somente, né? A dívida somente. Tanto do financiamento quanto de todo esse procedimento. O saldo devedor e as custas até chegar ali. Perfeito. Aí ele vai disputar em leilão. Só que, olha que interessante. Até 2023, nós tínhamos uma lei equilibrada ali. Uma lei equilibrada entre agente financeiro e mutuário. Aqui, o cara que está financiando o imóvel. Sim. Só que nós sabemos que aqui no país o lobby bancário é extremamente absurdo. E aí veio em 2023, no final de 2023, alterando a Lei 9.514 para beneficiar muito mais do que já beneficiava a entidade bancária. Então, quando ela passa e alterar, nós temos uma consolidação na lei e uma consolidação nos tribunais a respeito de toda aquela instabilidade que gerava, especialmente na emissão da posse.
Então, hoje, nós temos uma legislação que beneficia muito mais o banco do que o próprio fiduciante. E isso para quem, por exemplo, você falou, você é o agente que financiou e tem o banco. E na figura minha e dela que está interessado em comprar o teu imóvel, existe algum benefício também ou não? Fica sempre tudo voltado para o banco? Perdão, Nesse caso. eu não entendi, desculpa. Você falou assim, a relação era equilibrada, certo? Entre você que está perdendo o imóvel e o banco. E hoje, com essa alteração, existe mais essa preferência ou prioridade para o banco. O banco ele é mais beneficiado. E para quem é terceiro e tende a ter a intenção da compra no leilão, existe algum tipo de benefício ou não? Ele vai seguir a licitação pública, né? Ele vai disputar com outro, seguir as exigências estabelecidas em edital. Não tem uma preferência, não. Tá. Nem para CNPJ e nem para CPF. Tá. E depois do segundo leilão, com as dívidas ali, que a gente já citou, e o que vem depois? Aí entra a tal da venda direta. Aí, depois, nós temos outras situações. Então, nós precisamos abrir aqui um paralelo. Então, eu vou pegar o primeiro paralelo da esquerda. Tudo bem, o imóvel foi a segundo leilão, a pessoa não exerceu o direito de preferência. Ali, se aquele imóvel... Olha, um exemplo prático aqui no primeiro paralelo. O imóvel que eu comprei em Bonito. Esse imóvel, a dívida era de 60 mil, Giovana. 60 mil. O valor da parcela era 450, um imóvel em Bonito. Nossa. Puxa. Um imóvel em Bonito. E aí, aquele imóvel, o valor da dívida era 60 mil e eu arrematei ele por 158. Se eu coloco os encargos, os custos, vamos arredondar para 80 mil. E a diferença que bate 158 mil? Essa diferença ela tem que ser restituída ao fiduciário, ao fiduciante, o mutuário do contrato. Então, aquele saldo que sobra, no caso, sobrou para ela ali, vamos colocar 70 mil, aquele saldo que sobra, o banco tem que devolver. Porque se ele retém esse valor, o banco também comete um crime, enriquecimento sem justa causa. Porque é como se ele estivesse ganhando duas vezes, né? Agora, olha o problema. Olha, eu não sabia disso. Olha o problema. O cara, agora é um problema social e um problema que ele tem que enfrentar. Tomara que o cara que está perdendo esse imóvel escuta isso. Por favor, escutem. Eu imploro. O cara que está perdendo um imóvel. Ele sabe que ele está perdendo. Ele tem a consciência, ele está ali louco. O que ele vai fazer? Um cara de má índole. Ele vai destruir o imóvel. Ele vai tirar telha, vai roubar fio, ele vai fazer isso, aquilo, outro. Ele está trazendo o quê? Um prejuízo ao agente financeiro. Ele está trazendo um prejuízo ao banco. Por sua vez, o banco vai leiloar aquele imóvel por um valor muito abaixo do que ele deveria receber. E isso o banco pode cobrar dele judicialmente por essas perdas e danos. O banco pode pedir a diferença sobre o valor que ele deixou de receber. Dessas avarias, né? Então ele faz uma vistoria ali para ver realmente a condição na hora de te entregar esse imóvel. O contraponto também é verdadeiro. Então, se o cara, no curso daquela gestação de contrato ali, ele fez benfeitorias, ele pode pedir também um ressarcimento dessas benfeitorias. Entrar, né? Mas em que momento que o banco faz essa vistoria para identificar que a pessoa estragou ou não estragou o imóvel? Porque tem aquela questão, a questão do leilão é que você nunca sabe como o imóvel vai estar. Então, assim, vamos supor que eu comprei esse imóvel, não estou achando que ele está ali. Eu tenho que passar na frente do imóvel. Como que eu preciso? O que eu preciso fazer? E que forma que o banco faz também, né? Para poder entender como que está esse imóvel. Então, para o banco mandar o imóvel ao leilão, ele tem que fazer uma avaliação. Da mesma maneira que a avaliação é feita no momento da compra com o engenheiro, ele também é feita quando é retomada. Tá. Então, vai um engenheiro em loco. E isso quando a pessoa ainda está morando. O dono do imóvel ainda está morando no imóvel. Ainda está morando. Ou seja, a pessoa está sabendo de tudo que está acontecendo ali. Ela é ciente. Ela é consciente. De todo. Ela tem até o acesso também a quanto que o banco avaliou esse imóvel, tudo. Tem. O acesso de avaliação eu não sei te falar, mas possivelmente ela vai ter esse acesso porque ela deve ser intimada para o segundo leilão. Sim. Então, se ela for intimada, quer dizer, ela vai ser intimada
ela vai ter acesso ali às informações, ela sabe o que vai estar acontecendo. E isso é muito interessante a gente conversar, porque tem muita gente que fala: nossa, eu não sabia que o meu imóvel estava a leilão, eu só descobri a hora que a pessoa chegou aqui que disse que comprou meu imóvel no leilão. Ou seja, isso não é verdade, é mentira, é mentira. mito. Isso é mito. Isso daí é mais para entrar naquele peso do sentimento, de tipo, poxa, não toma, nem tava sabendo. Porque até então, eu achava, assim, né, no meu pouco conhecimento, que realmente isso acontecia, que eu aqui não tô sabendo do que tá acontecendo, e de repente só bateram na minha porta e falaram: olha, esse imóvel meu tá aqui a posse, o documento, enfim. Então isso não existe. Não existe. Tá? Então, o cara ele é consciente, não tem como ele falar. Para mim, não tomar conhecimento que esse imóvel não está indo a leilão, eu deveria estar pagando a parcela. Porque, no mínimo, hoje ele tem um conhecimento que se ele não pagar algo, ele tem uma penalidade. Ora, se nós deixamos de pagar uma fatura de energia por 5 dias, o nosso nome está protestado no 6º. Sim. Isso é verdade. Não é? E a luz também vai ser cortada. A luz vai ser cortada. Beleza. Qual que seria o outro paralelo que você ia fazer? Tá, nós estávamos aonde? Perdão. Esquerda e direita. Você fez um paralelo do cenário onde você pega a diferença da dívida pelo valor que você arrematou e o banco repassa isso pro que era o agente lá que financiou o imóvel. O outro paralelo é a pessoa, acabei esquecendo de mencionar, me empolguei. O outro paralelo é a pessoa ter que pagar por aquilo que ela prejudicou o banco. Sim. Então, não é descontado sobre aquele valor que teoricamente ela receberia. Aí o banco vai processar ela, né? Entendi. E as melhorias que ela fez? Vamos supor, eu fiz armários, essas coisas. Isso tudo, na hora da avaliação do banco, ele considera. Ou ele fica, vamos colocar os armários embutidos, essas coisas. Ou não, o banco não considera essas melhorias. Ele vai considerar, vamos supor, fez uma varanda, uma lavanderia. Essas coisas móveis, Giovana, as coisas móveis, o banco eu acredito que ele não considera, até porque não faz sentido considerar. Sim, porque o banco não considera isso como um valor para o imóvel, né? Porque nós temos 2 problemas. O móvel, ele é removível e é transferido, né? Então, no momento do ar da vistoria, tá constando lá. Só que quando o cara sai, ele leva, então perde o valor. Tá? O outro paralelo é a questão do que ele não considera as benfeitorias. Quando nós realizamos, por exemplo, o aumento de um quarto, uma suíte na casa, só é considerado se essa suíte for averbada na matrícula. Se tiver o imóvel regular, né, no caso. Exatamente. Só que eu não consigo averbar isso, eu acredito que eu não consiga, porque o imóvel está alienado. Então, como eu vou mexer em algo alienado que é de terceiro? Sim. Ainda mais em dívida, né? Aí mais de medir. Então, ele pega essa situação e coloca a avaliação lá embaixo. Aí sim, ele desvaloriza o imóvel porque ele não consegue dar financiamento naquele imóvel porque existe uma benfeitoria. Então, não são raros os casos que quando nós arrematamos um imóvel no leilão, nós temos que colocar ao chão toda a benfeitoria. É varanda, é quarto, é piscina, é situações que tem ali que são construídas que não foram averbadas. Então, nós como investidores, quando compramos um imóvel, nós temos que nos atentar a isso. Porque eu, particularmente, quando tenho uma benfeitoria, eu saio fora. Eu não vou no te gerar mais custos, né? Exato. Te dá mais trabalho. Porque o investidor do leilão, ele só ganha dinheiro se ele for rápido. Então, se ele consegue... mais tempo eu demorar para organizar isso... Essa você vai saber responder. Quanto tempo demora uma bids em Campo Grande? 90 dias, 60 dias, às vezes até mais. Para imóvel novo, né? Para imóvel novo. Para usado é 1 ano. Meu Deus! A média é 1 ano. Então, eu não sei o que acontece aí na prefeitura, mas para imóvel talvez usado... a preferência seja só do novo. Tem colegas meus que estão esperando há mais de 12 meses. Nossa! Então, tipo assim, quando o investidor ele investe nisso, ele vai comprar um imóvel, ele tem que se atentar a isso, poxa. Se na matrícula ele tá lendo lá que tem 2 quartos, aí ele passa na frente da casa, ele vê que a margem da varanda tá construída e não consta a varanda, ele tem que estar ciente das duas uma. Ou ele averba na matrícula essa varanda, ou ele derruba. Então, eu projeto, eu calculo a construção, custos, né? a derrubada dessa varanda. Muito importante isso que você tá... Essa dica que você tá dando. Porque é um olhar que realmente... E aí entra um ponto no sentido assim... eu ser o investidor que fica só no celular e no computador. E de ser o investidor que vai a campo, que tem esse olhar, que tem esse feeling do que é
um imóvel que teve ali uma ampliação de alguma benfeitoria nesse Sim. sentido. E até o que você está falando, assim, levando para a questão, assim, porque daí a gente imagina, o investidor ele quer ganhar em tudo, né? Porque essa é a visão, na verdade, né? Então, tudo que eu puder ganhar, eu quero. Aí, às vezes, o cara que não é acostumado, que é os primeiros imóveis ali que ele está comprando, ele passou até na frente do imóvel e falou, nossa, ali tá falando que são 2 dormitórios, aqui tá 3, então eu já tô ganhando, vou conseguir vender Ele mais pode olhar caro. com esse outro olhar, né? Ou seja, não olhe com esse olhar, não tenha essa visão do negócio. A não ser se a estratégia dele for a seguinte: eu vou financiar por um banco particular, né, não um banco público como a Caixa. Então, Que daí tem a margem, né? aí pode ser que o Bradesco, por exemplo, passe. Libere. Essa é uma situação, tá? Mas Tá. isso ainda existe um risco do Bradesco também não considerar e ali ele analisar que essa metragem construída para mim, ó, eu fecho os olhos. Sim. Ou se esse investidor, aí em situações como essa, eu compro. Se eu tô vendo aquele imóvel, eu sei que tem acabei de fazer isso, inclusive, semana passada. Comprei lá um imóvel lá na Coab. Lá no fundo tem uma edícula, né? E não tá na matrícula do imóvel. Mas para mim isso é indiferente, porque esse imóvel, o estilo dele é para locação. Então não vai alterar. Não altera o produto Então, na verdade, final. você precisa fazer esse estudo Entender também. o objetivo daquele imóvel, né? O objetivo, exatamente. E até nessa questão que você está falando até dos bancos, qual banco vai financiar, até se a minha intenção é comprar no sentido de revender esse imóvel, né? Mas entender que o perfil do comprador desse imóvel, se ele é Caixa ou se ele é Bradesco. Porque às vezes eu fico pensando, não, realmente, esse aqui eu vou vender pelo Bradesco e vai passar. Mas às vezes o perfil, que nem, dependendo do bairro, é Caixa Econômica. Não é porque as pessoas gostam de comprar na Caixa Econômica. É que normalmente a renda, o perfil Se enquadra melhor, é né? Caixa Econômica. É Caixa Econômica. Aí às vezes você vai também nessa ilusão, não, daí eu vou, não, tudo bem, eu vou comprar porque daí no Bradesco, e às vezes se você não tiver esse estudo de mercado, entendendo o perfil do comprador, que é o comprador final, você também às vezes vai ter uma liquidez menor, porque o tempo de venda será maior, né? É o que aconteceu comigo recentemente. Eu fiz uma aquisição, paguei caro no imóvel, agora tô lá com esse imóvel parado porque a minha liquidez ela é pouca. Então, das duas uma, eu espero a valorização, o momento imobiliário passar, que nós estamos ocorrendo no financiamento de usado, ou eu coloco esse imóvel para locação. Sim. Sim. Talvez para colocar, porque a locação você nunca perde, na verdade, né? Isso aí é um fato. Talvez você não tenha aquele valor todo ali, mas pelo menos está tendo ali um Tá se rendimento, pagando, né? um rendimento mensal. E aguardar como vai se movimentar para ano que vem, né? Para entender como que o crédito vai estar para ano que vem. Exatamente. Do segundo leilão, qual que é o próximo passo? Não arremataram no segundo leilão. Tá, não arrematou no segundo leilão. Então, a Caixa consolidou já a propriedade, o cara não pagou, ele vai levar aquele patrimônio para dentro do portfólio dele. Aí ele vai dispor da maneira que ele quiser. Na Caixa Econômica, nós temos ali a venda online, venda direta, licitação aberta. Naquelas modalidades, o imóvel ele pode ser vendido no valor que a Caixa determinar. Então, se ela vale, eu quero 50 mil, vende por 50 mil, quero 1 milhão, vende por 1 milhão. Então, ela tem essa faculdade de vender por o que ela queria. Nessa opção da venda direta, nesse caso, o mutuário do contrato, ele não tem mais aqui como receber a diferença da qual eu falei ainda há pouco. Então, ela se encerra no momento do segundo leilão. Se ele for sortudo, aquele imóvel é vendido no valor ali superior, ele recebe a diferença. Passou disso, acabou. E detalhe, ficou a dívida, ele paga. Tá? Eu não sei se eu falei isso agora, vocês me corrijam. Talvez tenha dado um branco aqui. Se esse imóvel for vendido depois com prejuízo, aí ele vai ter que, a Caixa vai acionar ele para ele pagar lá dentro. Essa O nome diferença. dele, diferente de 2023, antigamente, vendeu a propriedade, o banco era obrigado a dar a carta de quitação. Agora não. Esse é o lobby positivo para os bancos. Sim. Depois disso, o banco, depois de 2023, com alteração legal, não bateu o valor que ele queria, ainda que seja na venda direta ali, o banco ele tem a autoridade de cobrar judicialmente essa diferença. Mesmo que seja 5 mil, por exemplo. Mesmo que seja 5 10 mil. mil. Aí ele vai. Porque é uma verdade máxima, né? O banco nunca toma prejuízo. Isso Não aí. chegou na dívida de fato, né? Total ali.
E se ele ficar nesse... Se ficou o banco ficou nesse prejuízo e eu vou cobrar a dívida? Eu não tenho mais o imóvel para tomar. Que forma que o banco... É só negativa o nome dele? Negativa, processo, entra com ação. Ele vai precisar, né, renegociar aquilo ali de alguma forma. De alguma né? forma. Fica negativado no banco, naquele Não, cadastro porque interno. eu penso assim, se a pessoa já perdeu o imóvel por falta de pagamento... E aí, mas é que daí era uma dívida diferente, né? Era uma dívida ali, vamos pensar, pelo menos para 30 anos. Ou se a pessoa já pagou 5, 10, pelo menos para mais 20, 25 anos. Então tem esse prazo aí. Onde que o Aran entra de fato? Você entra mais forte no primeiro, no segundo, na venda direta? Ó, normalmente, para o investidor, eu já entro quando o rolo já está instaurado. Das suas 10 últimas arrematações, onde a maioria ela aconteceu, né? Em qual dessas fases aí? As últimas eu tenho comprado bastante no primeiro leilão. No primeiro. Isso eu nem gosto de falar muito, viu? Fiquem off. Fiquem off, só para quem está assistindo. Eu nem gosto de falar muito, mas... Aran, então quer dizer que você está pagando mais caro? Não. Estou dizendo que o imóvel está bem valorizado. Então, às vezes, nós compensamos pagar ali, comprar no primeiro leilão. Imóvel de Bonito, eu comprei no primeiro leilão, pagando já o valor praticamente ali, de mercado de acordo com a Caixa Econômica. Certo. Eu não esperei o valor da dívida, porque eu sabia que se eu esperasse o valor da dívida, ia acontecer um fenômeno que eu estou vendo. Passar o valor de avaliação. Passar o valor de avaliação no segundo leilão. Então, eu diminuo... Você tem acompanhado também? Sim. Que acabou virando meme, né? As pessoas... Acho que até a Yara postou, falou assim... eu só de olho aqui vendo você comprar imóvel de leilão com um valor de mercado. Tipo, ou acima do valor. Aí, tipo, não virou mais leilão, né? Na essência do leilão, no sentido de você comprar mais barato. Exatamente. Mas aí, então, eu me posiciono no primeiro, depende muito da estratégia, depende de onde o imóvel está inserido. Eu acho que cada situação é uma situação. Não existe uma regra, né? Uma regra certa. Certo, você arrematou. Vamos pegar esse exemplo aí de Bonito. Você arrematou no primeiro leilão. Qual que é o próximo passo? Tá, eu arrematei no primeiro leilão. Então, ali, você quer que eu fale do ponto de vista do advogado ou do início mesmo? Tipo assim, do passo a passo? Do passo a passo, a gente até separou aqui uma pergunta. Em qual período ou em qual momento que a presença do advogado ela é essencial, ela é fundamental, esse acompanhamento, essa questão mais técnica, jurídica, enfim. Então, vou separar em duas fases. Tá. Então, como investidor, eu arrematei o imóvel de Bonito, faço a escritura, né? E ali, eu vou esperar a escritura ficar pronto. Ok, encerrou. Qual que é o prazo? Você arrematou lá no primeiro leilão, depois de quanto tempo que você pode fazer a escritura? A escritura tem já feito praticamente de imediato. Prazo ali de 15 dias. A Caixa Econômica, por exemplo, ela estabelece que eu tenho que enviar a matrícula em 30 dias já averbada. Obviamente que na prática isso não ocorre, né? Alguns cartórios de registro, eles demoram muito mais de 30 dias. Então, na verdade, quando você arremata, o banco ele te entrega um documento onde você vai para o cartório para fazer faz a escritura, né? Ele manda uma... eu arrematei, aí o banco, ele envia para o cartório de notas o modelo de escritura que ele quer, o cartório de notas lavra, devolve para o banco assina, eu assino no cartório de notas e depois nós pegamos esse contrato, no caso de alienação fiduciária, não precisa do cartório de notas, né? Quando é a escritura pública, então ele faz isso, eu levo no cartório de registro. Feito o cartório de registro, registrou, eu devolvo ao banco. O banco fica com a via dele, eu fico com a minha, o contrato está seguindo. Tá? Certo. Aí, beleza, o ponto do investidor termina exatamente agora. Fez o contrato, acabou. Agora nós iniciamos a grande problemática do leilão. E eu acho que esse é o pico alto dessa nossa conversa, porque esse é o momento que ambas as partes têm que compreender. Porque de um lado, Leandro, nós temos a pessoa que está perdendo o seu sonhado imóvel. E de outro lado, Giovana, nós temos o investidor que está ansioso para pegar o imóvel que ele pagou. Ora, eu acredito fielmente que nem todo mundo quer parar de pagar seu imóvel. Sim. Então, as pessoas passam por situações, por intempéries, por desemprego, doença, depressão. Sim. Tudo que eu estou falando é o que ocorre. Eu chego para falar com a pessoa, doutor, eu fiquei doente. Oh, meu Deus. Meu marido teve câncer, minha esposa ficou desempregada. Depois da pandemia, eu não consegui mais me restabelecer.
Então, nós temos essa pessoa que está ferida por um deslize da vida, e aí temos o investidor que está ansioso. Então, você pode perguntar para o Juan e para a Yara isso. O meu posicionamento sempre foi e sempre vai ser, eu espero, nunca alterar isso, é um posicionamento humanitário. Eu chego de um lado e chego do outro e tento chegar a um denominador comum. Ora, não é porque o cara está me contratando que eu tenho que chegar com o pé na porta. Recentemente eu passei por isso. Eu falei para o meu cliente, cliente, tem um pouquinho de paciência, cara. Você já ganhou todas. Olha, nós entramos na justiça, nós ganhamos liminar, nós ganhamos recurso, nós vencemos. Agora só falta o prazo. Dá um tempo para eles. E, não, porque eu quero, porque eles fizeram passar raiva. Eu quero me vingar. Oh, meu Deus. Eu falei, cara, vai com calma, você vai ter seu imóvel. Aí não deu outra. 5 dias depois, a mulher desocupou o imóvel, estava lá com a chave. Claro que essa situação foi uma situação extrema também. Sim. Então, nós chegamos a isso aí. Mas então, voltando, o cara arrematou, eu vou lá, faço uma notificação, ele me contrata. É muito importante nesse momento, Giovana, a pessoa arrematante contratar um advogado. Ele evita de aparecer muito nessa operação. De se expor, De né? se expor, né? Então, agora os arrematantes estão começando a tomar consciência disso. Eu ia querer com o advogado. Eu não Porque é um risco muito alto que você corre desnecessariamente, né? Eu, sinceramente, acho que não iria conseguir, assim, chegar e ouvir, né? Então, assim, vai o advogado e o advogado bem orientado no sentido... Não quero nada que não seja meu, não quero prejudicar ninguém. Aqui a gente está por um bem comum ali. O que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Dentro do que é possível. E segue o caminho natural ali. Mas eu acho que eu realmente não teria. E eu acho que é muito válido a gente pontuar em relação a isso. A questão de realmente ter o advogado, porque eu acho que o advogado ele consegue realmente trazer ser neutro, no sentido, não sou nem quem comprou, nem quem está perdendo, eu estou neutro nessa questão, para que realmente a gente consiga conduzir de uma forma mais tranquila, né, para ambas as partes. É isso mesmo. E não só por isso. Por exemplo, em situações periféricas, então imóveis ali de baixa renda, é natural que aquele imóvel já está na terceira, na quarta seção de direitos. Há situações que eles já estão até com criminosos, com membros de organizações criminosas, sim, já viraram boca, já viraram situações assim extremas que podem dificultar, né? Aí chega lá o investidor, um cara com poder aquisitivo um pouco maior. Ele tá lascado. Uma situação ali, né? Vai peitar, aí ele vai enfrentar, o cara vai ser hostil com ele, né? Não tem como. E depois dessa parte, que é a questão, assim, você falou a questão dos prazos e tudo mais. Você foi lá, notificou tudo mais, e a posse, de fato? Até foi um ponto que você trouxe lá no dia do nosso evento. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, beleza. Eu notifiquei. Aí a pessoa que está ferida, ela fala assim, cara, eu não vou sair daqui, você que entra na justiça. E eu explico para ela, olha, fulana, se você ficar aí, você vai pagar um aluguel de 1% sobre o valor do imóvel para o proprietário. Pega esse acordo, aceita esse acordo, que é melhor para você. Você leva um acordo, então, já leva um acordo. Já leva um acordo. O acordo é o quê? Paga a mudança, aluguel, em situações a gente paga o calção. Tudo que for necessário para evitar a justiça nós fazemos. Então, justiça para nós é o último caso, a última ratio. Nós não gostamos. E deixa eu te perguntar, esses custos que não é regra, né, que você vai precisar ter, mas ele também tá incluído dentro de um estudo ali desse investimento? Tem que fazer um estudo. Tem que fazer. Hoje, para nós entrarmos com uma ação, por exemplo, a depender do perfil do investidor. Certo. Porque o cara, quando compra um imóvel de leilão, o juizão tá na cadeira, ele já sabe. Ele sabe que o leilão tá em alta. Ele não é bobo, pô. Não adianta eu bater na porta do judiciário e falar, me dá justiça gratuita aí. Não tem como. Não tem como. Ainda mais para quem tá comprando vários imóveis, né? Hoje o juizão, ele entra no perfil do Instagram, ele vai olhar lá, o cara junta uma procuração. E eu falo para meus clientes, o cliente fala, não, eu quero que você peça. Peça lá, que se eu ganhar, tenta. lucro. Aí ele entra no perfil do Instagram, vê lá o cara com um patamar financeiro que tem condições, sim, e aí ele vai lá e tem que pagar os custos. Dependendo do imóvel, pode chegar de 5 a 6 mil reais os custos. Aí isso já coloca dentro desse estudo aí do investimento em si, né? Da viabilidade do investimento. Aí Leandro, terminando a pergunta, aí beleza, a pessoa não saiu do imóvel, não teve jeito,
nós vamos entrar judicialmente com uma ação que chama de emissão na posse. O juiz, nós configuramos ali essa ação. Para isso, a ação ela exige alguns requisitos, como a averbação da propriedade. Então, na matrícula imobiliária, tem que estar constatando e mencionando que a Giovana é proprietária daquele imóvel, de forma alienada ou não, tá? Depois disso, nós temos que notificar ela a respeito da purgação. Nós temos que notificar ela para desocupação no prazo. Por quê? A notificação presume-se que já está configurando ali um esbulho possessório. E ela deve sair. Ok, ele tomou consciência, o imóvel está averbado no nome, foi notificado, o juiz ele tem que conceder uma liminar. Não é faculdade do juiz. O que isso quer dizer? O juiz não concede se ele quiser, como em outras situações que depende do convencimento. O juiz ele tem uma lei impondo isso a ele. Ele tem que seguir a lei. Então, ele concede a liminar num prazo de 60 dias. Em 2003, nós tivemos a alteração da lei de alienação fiduciária. A lei falava que o prazo era até 60 dias. Antes. Hoje, ela fala que o prazo é de 60 dias. Então, antes, o juiz poderia determinar 48 horas, 5, 10, 15, 20 dias. Agora, os juízes que têm um conhecimento da lei de alienação fiduciária já estabelece 60 dias direto. Isso não anula a possibilidade da pessoa sair em 10 dias. Não anula. Mas normalmente ela vai até o máximo, né? Ela vai, cara, Os 60, se a pessoa 59. machucada, ela vai até com a polícia na frente. Nós vamos chegar lá. Então, beleza. O juizão concede ali 60 dias para poder desocupar. Quando o juiz não concede 60 dias, 15 dias, o advogado da outra parte, e aí já fica aqui uma dica para os advogados que querem atuar em leilão, o advogado ele tem uma brecha para conseguir uma dilação de prazo pro cliente dele. E aí ele consegue estender esse prazo, o juiz concedeu de 5 dias para 60 dias, conforme a lei determina. Então ele ganha mais tempo. E esses dias são 60 dias corridos, tá? A partir do momento da intimação. Ok. O cara não desocupou nesse prazo. Olha o outro problema. Esse prazo, esse mandado é um mandado de emissão na posse. Sim. O oficial de justiça, ele vai lá e ele intima a pessoa. Ele fala assim, olha, ô fulano, você tem que desocupar aqui o imóvel em 60 dias para fazer uma desocupação voluntária. Aí, esse sujeito que está na posse do imóvel, ele tem que escolher. Ou ele fica e sai por bem, né? Por bem assim, sem passar vergonha, ou depois, não passando o prazo, não desocupando no prazo legal determinado pelo juiz, nós podemos pedir um mandado com força coercitiva. Para isso, nós vamos com a polícia, nós vamos com caminhão de mudança, nós vamos com o oficial de justiça e vamos com chapa para carregar a mudança. Quem custeia tudo isso é o arrematante. Então, o arrematante, ele pode depois pedir perdas e danos judicialmente para isso, mas dificilmente vai receber, tá? Logo, o arrematante custeando, e cabe a ele colocar essa mudança da pessoa do imóvel dentro do caminhão e despejar em algum lugar que a pessoa indicar. Se a pessoa não indicar, ele pode estar colocando no paço municipal. Então, o município ele também pode oferecer essa situação. Só que aí nós temos que acionar a assistência social, muitas das vezes, tá? Sim. Até hoje, graças a Deus, eu só cheguei até o momento de que no dia seguinte já estava agendado para ir com o caminhão de mudança. Porque o oficial de justiça, ele também é humano, ele sabe da situação. O oficial de justiça também não quer trabalho. Sim. Ele vai chegar lá, por exemplo, se eu combinei com ele na sexta de fazer com a mudança, que foi o que aconteceu por último agora, ele chega lá na quarta-feira. Fulano, você só tem até quinta-feira. Ou você sai, ou sexta-feira eu tô aqui, vou tirar suas coisas e vou jogar na rua. E eu vou vir com a polícia. E aí ele vai vir com a polícia. Então o cara, ele sabe e ele recorre. Lá no nosso encontro, respondendo a sua outra pergunta, nós conversamos e eu falei para você que é muito gostoso arrematar no Mato Grosso do Sul. E de fato, é verdade. O nosso tribunal, ele é maravilhoso. O nosso posicionamento, ele é consolidado. O nosso posicionamento, ele é limpo. O nosso posicionamento não tem aquela coisa, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Então eu não vou trancar essa ação aqui. Se o juiz de primeira instância quer fazer gracinha, vai pedir pro pai. O nosso pai é o tribunal, são os desembargadores. E o juiz é a mãe. Então, eu recorro ao tribunal através de um recurso, um agravo de instrumento, e o tribunal reverte lá em cima e desce a decisão.
Entendi. Hoje, você falou assim, do perfil do investidor. Existe aquele cliente que quer dar os primeiros... aquela pessoa que quer dar os primeiros passos. E ela quer experimentar o leilão. Existe hoje a possibilidade tanto do financiamento como da compra à vista, certo? Isso já vem em edital, ou, por exemplo, esse aqui é o imóvel X. Ele já vem com a determinação de que forma ele pode ser arrematado, ou é o cliente, a pessoa que vai fazer ali aquele processo que determina? Como que funciona? Então, o edital ele é a regra do jogo. O investidor ele tem um papel de obrigação de ler sempre o edital. Tanto que eu tenho um colega que, Aran, pode isso? Eu sempre falo para ele, você leu o edital? É a parte que mais interessante. Cara, lê o edital. Eu não vou parar o que eu estou fazendo para poder ler o edital. Falar sim ou não. A não ser que você queira me contratar. Aí eu falo para ele, né? Aí eu leio, porque ele quer reduzir os custos dele também. Vai lá o edital tá lá. Tá tudo E é lá lá no edital que fala se é só à vista, se cabe financiamento. O edital ele vai falar se é à vista, cabe financiamento, parcelamento. Por exemplo, edital do Bradesco. O Bradesco cabe parcelamento em até 48 vezes em praticamente em todos os seus imóveis, com uma taxa de juros já fixado lá para eles de 12% ao ano, IGPM, o que eu acho um pouco ruim isso. Mas para o investidor que pretende comprar alienado dessa forma, né, ele está interessado na parcela, reduzir o tempo da operação e colocar à venda. Então, cada edital ele traz uma regra diferente. E o edital é um documento fácil de entender? Todo mundo assim que... Porque daí a gente está falando, eu sou advogado, eu consigo ler, consigo entender. Ele é um tipo de documento que qualquer pessoa consegue assim, interpretar, realmente entender? Olha, é difícil de falar isso, porque eu acredito assim, particularmente o edital é um documento chato, é um documento que tem muitas páginas, as letras são coladas, até a leitura e a compreensão dele é diferente. Então, o investidor ele tem que estar muito afim mesmo de aprender, ele tem que amar o edital, igual a Yara falando, né? A Yara adora ler um edital, e eu odeio ler o edital, mas eu sou obrigado a ler. É necessário. Hoje eu leio bem pouco, assim. O que nós devemos sempre tomar muito cuidado? Muito cuidado. Existe uma situação chamada propter rem. Propter rem é você assumir, ela é transferir a obrigação da coisa para você. Então, por exemplo, quando nós compramos um imóvel, isso eu não estou nem falando de leilão. Sim. Estou falando de uma venda entre particulares. Em condomínio, você estabelece um relacionamento, tem uma cláusula lá embutida de propter rem. Então, se você não faz uma boa aquisição e não faz a verificação das taxas condominiais, impostos, tudo, cabe a você, comprador, pagar pela dívida daquilo. Então, no leilão não é diferente. Lá no segundo leilão, nós assumimos a responsabilidade de tudo. Então, se eu estou comprando no segundo leilão um apartamento, eu tenho a obrigação de saber se aquele imóvel tem taxa de condomínio, se ele tem ação ajuizada, se ele tem IPTU em atraso, porque muitas das vezes ele existe. É por isso que eu, particularmente, não gosto de imóvel em condomínio. Porque as dívidas são muito altas e a inviabilidade dessa operação é bem alta. Então, o sujeito que compra esse imóvel, ele está assumindo essa responsabilidade. Sim, e ele pega para ele, E isso está no edital, tá? A não ser quando o edital prevê. Nós vamos pagar aqui os débitos condominiais. Dívidas propter rem, questões propter rem, quem assume é o vendedor. Aí, se o edital prevê isso, maravilhoso. Mas a regra é sempre o comprador. Você assumir, né? E falando em condomínio, a falta de pagamento de taxa de condomínio também pode levar o imóvel ao leilão? Não só... aí nós estamos falando outra espécie de leilão. Boa pergunta. Taxas condominiais. Débitos fiscais, no caso IPTU, dívidas federais, pensão alimentícia. Hoje nós temos a possibilidade de mandar o imóvel do devedor por pensão alimentícia. Olha! Não só a prisão civil, mas também que é o rito, a prisão, que é o rito de prisão e o rito de expropriação, nós podemos mandar o imóvel de um devedor de pensão por alimentos, ainda que esse imóvel seja considerado bem de família. Que é como se fosse o único patrimônio que ele tem para poder sanar as dívidas. Então, bens de família, em questões de dívidas de pensão, condomínio, fiscal, aí tem uma outra que eu me esqueci, eles podem ser levados a leilão. Então, começo do ano, final do ano passado, não me recordo, disputamos um imóvel em Itajaí,
que o valor, que a origem da dívida era pensão alimentícia. Não sabia disso. E aí, esse tipo de leilão é um leilão judicial. É um pouco mais complexo, tem excelentes oportunidades também, mas no meu perfil de investimento, leilão judicial, eu tenho na minha carteira de imóveis, mas eu só compro para poder colocar para locação. Porque são imóveis, da qual nós já falamos, imóveis que estão construídos de forma errada, que não têm a verbação adequada na matrícula. E normalmente são imóveis com valor agregado maior, né? Ou não? Não é uma regra? Não, não é uma regra. Ah, tá. As oportunidades são melhores, as condições de pagamento são perfeitas. Por exemplo, um imóvel de leilão judicial, existe a possibilidade de você dar 25% de entrada e parcelar a diferença em 30 vezes. Eu comprei um imóvel na Cafezais, em Campo Grande, na frente da Cafezais ali, maravilhoso o local. Paguei 84 mil, dei 25% de entrada e pago uma parcela de R$2.000 em 30 parcelas de R$2.000 com índice de IGPM. A única coisa que eu não gosto é a taxa de fixação dessa parcela. Que é um pouco alto, né? pouco alto. É um pouco Então, alto. no seu caso especificamente, o seu perfil de investimento, você não entra em financiamento nessas arrematações. Normalmente, ou você vai comprar à vista, ou você vai comprar dando uma entrada e parcelando o restante. No que você fala, o judicial? No No geral. extrajudicial, enfim. Não, hoje não. Hoje eu adoro o banco. O banco é meu melhor amigo. Você tem feito, então, financiamento nessas arrematações? Sempre que possível eu faço. Eu deixo meu dinheiro guardado. Eu tanto brinquei aquele dia, né? Se o banco às vezes acredita mais em mim do que eu mesmo. Se ele tá me dando lá dinheiro, falando, não, Arão, acredito Crédito, que você tem né? capacidade de pagamento. Aí eu vou lá e sem problema. Maravilha. O que você pode trazer assim de pergunta para a gente partir para o encerramento, de algo que a gente ainda não falou, de alguma dúvida que você tenha? Não, eu acho que nenhuma. Eu tinha muita dúvida na questão do condomínio, que foi essa última pergunta, até porque quando a gente fala do segmento econômico e condomínio, existe muito problema de pagamento de condomínio. Só que a gente, às vezes, pega uma situação que a pessoa está devendo 30, 40 mil reais de condomínio, sei lá, são 5 anos, 6 anos, e a gente pergunta por que é que esse imóvel ainda não aconteceu nada, porque eu não sei se o processo, quando é taxa de condomínio, ele se torna um processo um pouco mais demorado, mais amoroso, ou se não, porque isso eu vejo muito na questão. Até quando a pessoa vende por um valor muito abaixo do que seria o valor de mercado, é que normalmente a dívida já está muito alta, ela já não teria nenhum tipo de condição de poder honrar com aquele valor, e já no condomínio ela não tem mais a possibilidade de um parcelamento. Então, acho que essa seria a minha dúvida. Porque até. a gente acredita que o valor de condomínio para esse imóvel ir para leilão, a dívida de condomínio ela tem que atingir o valor ali de avaliação do imóvel. Não. Não é uma regra. Não. Mas existe um tempo, porque a Caixa Econômica, a gente já sabe, é o quê? 5 meses, 3 meses, ele já começa ali num processo de... É que, tipo assim, Giovana, os procedimentos são totalmente diferentes. Imóveis bancários são administrativos. Então, eu dependo do quê? Basicamente, para levar um imóvel a leilão. Eu preciso de duas pessoas. Eu preciso de um oficial e eu preciso de um leiloeiro. Sim. É só isso. Cumpriu esses dois, mandou para o oficial de resíduos de imóveis e depois mandou para o leiloeiro, o assunto é encerrado. Já na justiça, quando você falou, né, processo judicial, por que demora tanto? E de fato, demora muito mesmo. É igual dívida de IPTU. É raro você ver um imóvel sendo levado a leilão por dívida de IPTU, justamente porque a prefeitura tem um volume absurdo de ações. Ela não consegue. A ponto de ter 10 mil ações para um juiz julgar. E aí demora tudo mais. É igual eu falei, o processo judicial é extremamente moroso. Sempre que possível, nós advogados partes também, temos que evitar a justiça. Então, antes um mau acordo do que uma boa demanda. Isso é regra. Vocês, como imobiliário, vocês sabem disso. Sim. O fulano aqui veio aqui e quis parcelar uma dívida de 10 mil em 500 vezes, ou em parcelas de R$1.000. 10 vezes. Eu vou aceitar, porque se eu tiver que ajuizar isso, eu tenho custo com advogado, eu tenho custos judiciais, eu tenho a mora do processo.
Eu normalmente para os nossos proprietários eu falo, vamos fazer o acordo, faz uma confissão de dívida, vamos acreditar novamente nesse cara, né? Porque realmente, se você vai para essa esfera, além de ser um processo muito longo, ele é muito desgastante, né? Acho que para ambas as partes, na verdade, acho que não faz muito sentido, não vale muito a pena, né? Exatamente. Aran, queria te agradecer seu tempo, agradecer sua entrega. Foi muito bom, mais uma aula sobre um outro aspecto, né? Um outro olhar dentro desse contexto de leilão. Foi muito bom aquele dia poder ver você lá no evento, hoje estar aqui com a gente. Foi um prazer conhecer você. Espero que você tenha gostado e que essa parceria aí ela possa dar frutos a partir de agora, tanto na questão de conteúdo, até mesmo a gente entrando nesse universo com você aí, nos dando esse auxílio, esse suporte e as suas considerações finais para a gente encerrar. Irmão, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Giovana. Foi uma experiência bacana. É a primeira vez também que eu participo de um podcast, né? Eu fiquei muito confortável com vocês. Ótimo, que bom. Bem legal, vocês são leves demais. Eu espero, de verdade mesmo, conseguir gerar valor na vida de quem está ouvindo, de vocês. O que vocês precisarem, conta conosco, tá? Tem a minha esposa lá, que ela é extremamente teórica, eu sou prático. Olha aí. Então a gente, tipo assim, se completa também nesse ponto. Vocês veem aqui que os meus exemplos são muito práticos, né? Sim. A teoria eu deixo para ela. Isso é bom. Muito obrigado, de verdade. Tá? Obrigado. Obrigada, olha, agradeço realmente de coração. Aquele dia no evento, a gente falou, nossa, ele tem muito para entregar. Foram, sei lá, 2, 3 minutinhos que você falou, mas foram palavras muito assertivas, frases que realmente fez a gente entender um pouquinho mais no sentido jurídico mesmo da questão do leilão. Porque eu acho que se fala... O leilão é algo tão antigo, mas tão antigo, e pouco se sabe sobre, na verdade. E quando a gente traz uma pessoa que ela entende muito, não só no sentido jurídico, mas no sentido de realmente fazer o negócio, ter prática, vivência, né, desse negócio e ter construído ali o seu patrimônio baseado na questão do leilão. E hoje você trouxe para nós, assim... Até no sentido assim, de uma amplitude melhor, que não é somente o leilão do imóvel e nem do carro. Existem outros tipos de leilão que sim é possível você arrematar, ganhar dinheiro e talvez do seu benefício próprio também. A gente sabe que o termo investimento existe o risco, né? Mas quando tem a presença de um advogado que entende a lei, mas que também vive na prática... Foi o que você passou aquele dia. Você transmitiu segurança. Você transmitiu, assim, que é possível. Que não é aquela coisa, cara, não é para todo mundo, não é para você. Não vou entrar nessa. É óbvio, né? Que depende de crédito, depende de renda e tudo mais. Mas no sentido de... se você tem interesse, se você tem curiosidade, é possível. É possível você traçar essa jornada. E... tendo acompanhamento ou não, mas pelo menos adquirindo aqui algum tipo de informação. E a gente sabe que, no fim das contas, é muito complicado fazer isso sozinho. Você tem que demandar muita energia, muito tempo, muita vivência. Às vezes você não vai fazer bons negócios no começo e tudo mais. Só que, se você tem a possibilidade, que é o que você falou, de reduzir custos, porque às vezes você acha que é um custo ter uma assessoria, ter um acompanhamento, mas você não considera o prejuízo que talvez você teria. Então, você já começar fazendo do jeito certo e bem assessorado, bem acompanhado, vai encurtar muito essa trajetória, esse caminho. Então, eu acredito que você traz essa presença no sentido de segurança mesmo, de credibilidade, de confiança, de respaldo e, principalmente, vivência. Não tem como contestar, entendeu? Tem como eu falar, não, ele é só advogado. Não, ele é advogado e ele faz o negócio. Não tem Passa a raiva. Olha o meu cabelinho. Deixa eu falar só para finalizar. A gente começou a falar, eu esqueci. A jornada que eu quero que vocês acompanhem lá. Fora a jornada do Caju, que eu tô brincando. Sim. Mas é a jornada que nós arrematamos um Peugeot. Na segunda-feira eu tava sem fazer nada lá, tava tendo um leilão e assim, os lotes estavam muito bom. Nada, é ótimo. E eu queria ter comprado uma Kombi, cara. Olha só! Uma Kombi. Tenho vontade de ter uma Kombi, eu já mandei pra ela. Pra motorhome, só que bem na hora eu tinha uma audiência. Aí eu fixei um lance fixo de 10 mil lá pra chegar até os 10 mil e bater, né? Só que eu não sei o que aconteceu, só deu o primeiro lance. O cara arrematou uma Kombi 2008 por 7 mil reais, eu fiquei extremamente bravo. Falei, só de raiva também eu vou arrematar outra coisa aqui. Aí tinha um Peugeot
207, eu acabei arrematando esse Peugeot por R$ 4.000 e agora a gente Meu Deus, por R$ 4.000. Mas é isso aí. Não, quando você estiver sem fazer nada e olhando, aí você avisa a gente. Avisa a gente. Que a gente vai ficar junto sem fazer nada. Eu até falei pra Bruna, Bruna, você tá muito boazinha, você não tá me dando trabalho, eu tenho que ficar arrumando rola aí, ó. Isso aí você vai ter trabalho. Mas é isso. As redes sociais do Aran, tanto do escritório quanto dele, vai estar aqui na descrição. Segue ele, acompanha ele nessa jornada de Bonito, do Peugeot, do Caju. Tá com conteúdo muito legal no perfil dele. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Obrigado.